Primeiro, sobre o Conselho Federativo, um tema que tem pautado discussões acaloradas de ambos os lados. Esse Conselho Federativo terá a importância que este Congresso Nacional der a ele. Esse Conselho Federativo pode ser, como disse aqui Bernardo Api, um conselho que vai fazer encontro de contas, conciliação, uma câmara de conciliação entre os impostos pagos nos diversos estados, ou ele pode ser um conselho normativo, como pretende a proposta inicial. Se nós dermos muitas aberturas, provavelmente correremos o mesmo erro que nós incorremos na regulamentação do ICMS. Hoje, cada estado tem os seus milhares de artigos, incentivos fiscais que transformaram numa guerra fiscal, um instrumento que deveria ser excelente para o país e principalmente para as regiões centro-oeste, norte e nordeste, acabou se transformando naquilo que a mídia nacional e muitos de nós conhecemos como guerra fiscal entre os estados brasileiros. E nessa guerra fiscal, muitos perderam e alguns privilégios fiscais foram criados em muitos cantos desse país, e isso não é bom para a sociedade, porque quando alguns deixam de pagar, outros seguramente têm que pagar mais para suprir a arrecadação do Estado. Então, eu compreendo que, na minha ótica e na minha visão, esse Conselho Federativo, ele precisa ser apenas uma câmara de compensação e não ter atribuição de ficar normatizando em cima daquilo que é papel deste Congresso Nacional. Que os senhores senadores, que o nosso relator, e acredito na competência dos senhores, para que dê a este Conselho um papel de regulamentação funcional e não de decisão, para que ao longo dos próximos anos, decisões que podem desvirtuar esse grande esforço que os senhores e que todos nós estamos fazendo nesse momento. Como na Câmara de Conciliação necessária para que este modelo funcione, ele não terá nenhuma importância a não ser fazer uma compensação entre os impostos pagos pelos diferentes entes e as empresas neles residentes. O segundo tema, senhor presidente, que não está mais aqui, mas senhor relator, quero falar um pouco sobre o Fundo de Desenvolvimento Regional. O Fundo de Desenvolvimento Regional, como o próprio nome diz, é um fundo de desenvolvimento regional. Não é um fundo de combate à pobreza, porque para isso já existem outros fundos. PIB invertido, como defendeu e aqui respeitosamente contrapõe aos meus colegas, porque existem formas de repartição, de mecanismo de repartição de receitas feita pela União, que já leva este critério em consideração. Nós precisamos, sim, ter um fundo que possa desenvolver o Nordeste, que possa desenvolver o Centro-Oeste e muitas das suas regiões, que possa desenvolver o Norte. Não tem como nós deixarmos, senhor senador, de reconhecer que nós temos 5 regiões nesse país e elas são desiguais. Está escrito na Constituição brasileira, no seu artigo 3º, que é uma das funções da União, combater as desigualdades sociais e combater as desigualdades regionais. Então, esse fundo precisa olhar para este dinheiro, com este olhar, como nós podemos garantir que todas as regiões do país continuem crescendo, se desenvolvendo e cumprindo o seu papel perante uma unidade federativa que nós somos e um país tão grande que nós somos. É fácil aqui fazer comparações com países que fizeram a implantação do IVA. Meu antecessor, que longamente discursou aqui, muito bem, Ronaldo Caiado, falou da Alemanha. E eu quero aqui então, Caiado, falar da Alemanha e da França junto. Esses 2 países têm exatamente o mesmo tamanho que tem o estado de Mato Grosso, pouco mais de 900 mil quilômetros quadrados. O estado de Mato Grosso tem 254 quilômetros de ferrovias, enquanto a França e a Alemanha juntas têm mais de 70 mil quilômetros de ferrovias. Olha a grande diferença que nós temos. Então, não dá para falar de um sistema tributário que se aplica a esses países quando as nossas diferenças do Brasil, elas são gigantescas. Esses mesmos 2 países têm mais de 70 mil quilômetros de ferrovias e estão à beira dos portos. Todos eles são banhados do mar, que é o grande mecanismo para fazer comércio internacional através dos portos. O estado de Mato Grosso, senhor relator, nós estamos numa distância média
de quase 2.000 quilômetros dos portos brasileiros. E mesmo assim, neste ano, estamos chegando a mais de 100 milhões de toneladas, contribuindo muito com as exportações brasileiras e, acima de tudo, contribuindo com a balança comercial. Então, gostaria que esse Senado olhasse para o Fundo de Desenvolvimento Regional com esse olhar das diferenças que temos nas regiões brasileiras e que nós pudéssemos combatê-la aplicando corretamente esse fundo. Um outro tema importante que precisa ser aprofundado por esse Senado é a questão do seguro-receita. O projeto que chega aqui, trazido da Câmara Federal, prevê 5%. No Conselho, 3%, me perdoem. No Conselho de Secretários de Fazenda, no Concefaz, houve uma ampla discussão. São profissionais que seguramente deveriam e devem ter conhecimento técnico com mais profundidade, chegar à conclusão que o número mais adequado para contrapor as perdas será de 5%. Ora, senhor relator, nos últimos 20 anos, o Estado de Mato Grosso teve o maior crescimento do PIB entre todos os estados brasileiros pelo crescimento do agronegócio. Mas crescimento de uma atividade como essa demanda investimento. Como poderemos nos transformar pelos dados do IPEA, do próprio relatório apresentado pela equipe econômica do governo, que mostra que nos próximos 50 anos deixaremos de ser o estado que mais cresceu para ser o último na lista de crescimento entre todos os estados brasileiros? Então tem algo aí que precisa ser olhado com mais atenção. Como é que nós vamos responder por 25.000 quilômetros de rodovias que precisam ser asfaltadas para sustentar o crescimento desse tão importante setor para o Brasil, que é o agronegócio do nosso estado? Então, nós precisamos fazer com que esse fundo de compensação de perdas deste mecanismo seja revisitado por essa casa e seja majorado na casa dos 5%, que tecnicamente foi o número acolhido pelos secretários de Fazenda de todos os estados brasileiros. Desenvolvimento e competição regional. Eu também volto a esse tema. Durante muitos anos, senhor relator, no Brasil, nós usamos os incentivos fiscais como instrumento de desenvolvimento regional. Nós temos que reconhecer que erros foram cometidos, que equívocos foram cometidos, e estabeleceu-se a guerra fiscal. Entretanto, senhores senadores, o mundo inteiro, todos os países do mundo utilizam mecanismos de incentivos fiscais para promover o desenvolvimento regional e impulsionar outras regiões dos seus países menos desenvolvidas. E é por isso que aqui foi defendido a Zona Franca de Manaus. O que seria do estado de Amazonas, o que seria daquela cidade tão importante que é Manaus, se não houvesse ali a Zona Franca? Nós estaríamos relegando aquela parte do nosso país ao esquecimento e ao abandono e ao não desenvolvimento. Mas isso e essa realidade existe em outras regiões. Por isso que nós temos que criar algum mecanismo tributário, ele tem que ser preservado, não a guerra fiscal, mas mecanismos tributários inteligentes para continuar promovendo o desenvolvimento industrial, e tão somente industrial, das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Isso é possível, isso é inteligente, o mundo inteiro faz isso e nós não podemos abrir mão de fazer isso, porque senão nós vamos promover uma desindustrialização dessas regiões e, acima de tudo, nós vamos perder um esforço que durante décadas fizemos com os mecanismos que ora estaremos eliminando. Uma outra coisa importante, senhor presidente... Governador, sem acabando querer, então, mas por 2 minutos... Só pela sua compreensão em razão... Muito obrigado. É porque eu me empolguei com o Caiado, que falou quase 30 minutos, e aí... Mas eu concluo em 2 minutos, senhor presidente. Uma outra coisa importante que eu gostaria de falar aqui é sobre uma trava nesses impostos que vão ser criados. Existe uma celeuma, qual será a alíquota desse novo imposto que ora estamos a debater? Uns falam em 25%, uns falam em 27%, 28%, o Concefaz calculou em 35%. Certo é que ninguém apresentou a este Senado Federal, nem na Câmara dos Deputados, um documento claro, inteligente, compreensível, que possa ser observado e dizer, não, é essa a expectativa que nós temos para o imposto a ser pago pelos brasileiros no futuro. Mas eu quero aqui, senhores, reportar ao PL 3887 de 2020, um projeto de lei que está na Câmara Federal nesse momento, PL 3887, e ele versa sobre a fusão do PIS e do CONFINS. E o Ministério da Fazenda, que fez um estudo profundo na época e apresentou, ele disse o seguinte, está lá,
tramitando na Câmara Federal, que o imposto que substituiria esses dois impostos teria que ser de 12%. Porque com o fim da cumulatividade, para manter a mesma arrecadação, teria que ser 12%. Ora, se para substituir PIS e CONFINS no estudo do Ministério da Fazenda, que está lá, documento oficial do governo federal, é 12%, como que para substituir o ICMS, que é 17%, mais o ISS, que é 5%, que dá 22%, vai ser só 13%? Alguém está fazendo conta errada, ou alguém não está fazendo conta. Então, é muito importante nós aprofundarmos desse debate para que, no futuro, nós não tenhamos surpresas e possa colocar mais carga tributária nos ombros dos brasileiros. Se não formos capazes de definir uma alíquota neste momento, que este Congresso Nacional seja capaz de colocar uma trava, porque se nós não travarmos essa sanha que o Estado brasileiro tem, e aqui muito mais do que governador, falo como cidadão, se nós não colocarmos uma trava no crescimento do custo do Estado brasileiro e buscarmos cada vez mais eficiência, porque eficiência é o nome do jogo que nós temos que jogar, fazer uma reforma administrativa, mudar o tamanho do Estado, mudar a sua relação com o cidadão e com a sociedade, nós vamos ter uma reforma que muito provavelmente vai aumentar o imposto para cada cidadão brasileiro possa pagar. E eu finalizo aqui, senhor presidente, agradecendo, senhor relator, nosso colega governador, e peço desculpa de ter passado o tempo, mas esse tema realmente ele é muito complexo e muito profundo. Cada um de nós que aqui estamos, governadores, senadores, poderíamos falar muito tempo, porque eu sei que muitos têm conhecimento de causa e profundidade nesse tema. Eu só espero que esse debate possa continuar e que, ao final, e desejo que nós possamos aprovar alguma coisa assim, porque o bom, o ótimo, pode ser perseguido, mas nós temos que fazer algo para sinalizar que esse país tem coragem de fazer as mudanças que precisam ser feitas. Eu continuarei defendendo essa reforma, mas com aperfeiçoamento na proposta original que chegou a esta casa e que ela possa trazer ao Brasil um sistema que seja mais justo, que combata as suas desigualdades regionais que nós temos, mas que possa garantir um futuro melhor para todos os brasileiros. Muito obrigado e agradeço a todos. Nós agradecemos.